Senhor se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. E ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10:17: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vimos aqui essa manhã passar a fé para vocês, porque a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, que só existe uma fé. Só tem uma fé que é descida do céu.
E esta fé que desceu do céu, essa fé passou a muitos, os que quereram, mas muitos rejeitaram essa fé. Essa fé fala. Essa fé ensinou. Essa fé libertou, curou, libertou os cativos, oprimidos, quebrou todo o jugo de Satanás. Mas de que você está falando? Senhor Jesus. Essa é a fé que provém de Deus. Se a Bíblia fala que só existe uma fé, e essa fé é o Senhor Jesus, não adianta inventar fé, porque neste mundo inventaram vários tipos de fé, inventaram vários tipos de doutrinas, vários tipos de religiões, vários tipos de ensinamentos. Mas a Bíblia diz que a fé em Deus, a fé que provém de Deus, é por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele desceu na terra, não para brincar, não para conhecer homem, não para conhecer Pedro, nem Tiago, nem João, nem Estevão, não para conhecer nenhum dos seus discípulos. Mas ele veio aqui na terra para salvar o povo dos seus pecados. A Bíblia nos mostra que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que entender uma coisa, é que se a Bíblia diz, se a gente morrer nos pecados, a gente vai diretamente para o inferno, não faz nem curva. É a alma escolhendo do corpo e a alma caindo no abismo, onde a Bíblia fala onde há choro e ranger de dente, e o fogo nunca se apagará. Mas quem é que pode me livrar? Quem sabe alguém pergunta. Quem é que pode me livrar desta condenação? Quem é que pode me livrar de passar toda a eternidade queimando no fogo do inferno e ainda ser lançado no lago de fogo e enxofre? Quem sabe alguém pergunta, quem é que pode me livrar? Somente Jesus Cristo, com seu sangue, pode me lavar, te lavar de todo pecado, de toda a imundícia. A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e toda injustiça, porque este sangue que foi vertido na cruz do Calvário é o sangue do próprio Deus. Você sabia que Jesus não foi um profeta? Alguns pensavam que ele era profeta, mas ele era o próprio Deus na terra. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus desceu na terra, mas o povo não quis conhecer a Deus, como até hoje não quer conhecer, porque não devemos acreditar em outros tipos de evangelho, em outros tipos de doutrina, em outros tipos de ensinamentos que falam de Deus, porque é o único que falou de Deus e o seu testemunho é verdadeiro. O nome dele é Jesus. O único que deu o testemunho de Deus, o seu testemunho é verdadeiro. O nome dele é Jesus.
A Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O único que deu o testemunho de Deus. E o seu testemunho é verdadeiro. Por isso que os apóstolos, olha o que ele disse. Os apóstolos é testemunho de Jesus Cristo. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Diz assim: e nós somos as suas testemunhas. Atos 10, 39. E nós somos as suas testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vou ler o 43 mais uma vez. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então aqui os apóstolos, ele disse que eles eram testemunha de Jesus Cristo. Sabe por que eles eram testemunha de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele estava no reino dos céus, ele estava à direita do poder de Deus, assentado em um trono de glória. E ele saiu de Deus. Então o que Jesus, o testemunho de Jesus Cristo, é o que é o testemunho verdadeiro. Se alguém se diz ser testemunha de Deus ou de Jeová, essa pessoa deve dar o mesmo testemunho que Jesus Cristo deu, e não um contrário, que vai contra o testemunho de Jesus. As Escrituras diz que Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E os apóstolos, os discípulos, só davam o mesmo testemunho que Jesus Cristo deu. O testemunho que ele dava de Jesus, o testemunho que Pedro, que Tiago, que João, que Estevão, que todos os seus discípulos davam de Jesus Cristo, era verdadeiro. Todo o testemunho que ele dava de Jesus era verdadeiro. Porque Jesus é a testemunha que desceu do céu para vir na terra pregar o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. E Jesus não é simplesmente o caminho, mas ele é a porta. João 10, 9. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. João 10, eu sou o bom pastor. João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Por isso que nós
só damos um único testemunho. Por isso que da nossa boca só sai um nome. Nós só cremos em um nome só, porque a Bíblia manda crer em um só nome, e esse nome é o nome de Jesus. Por isso que eu não dou nenhum outro testemunho, por isso que eu não falo de nenhum outro nome, porque as Escrituras me mostram, a Bíblia me diz que eu só devo crer em um nome só. Nós somos seguidores de Bíblia, nós seguimos o que está escrito. Nada que está fora da Bíblia nós acreditamos. Tudo que foi acrescentado por mente de homens, por ensinamento de homens, não provém de Deus, e sim do diabo. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que está escrito, porque o que está escrito é o suficiente para me salvar e para te salvar. Nós temos que entender uma coisa: as Escrituras, ela não pode ser acrescentada nem diminuída. Isso é crente? Que denominação? Deixa eu encostar o dedo lá. A Escritura não pode ser acrescentada nem diminuída. Sabe por quê? Essa Escritura, essa doutrina, esses 4 evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e de Atos Apóstolos e Apocalipse, é somente doutrina que veio do céu, é doutrina espiritual, é doutrina celestial. A doutrina que veio de Deus, do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração, é somente o que saiu da boca de Jesus Cristo, é somente o que saiu por intermédio dos apóstolos. Sabe por que tem multidão seguindo por caminho do inferno? Sabe por que tem multidão passando pela porta larga e condenados? Porque a multidão não recebeu o Espírito da verdade para guiar em toda a verdade. A Bíblia diz: Jesus falou, o Espírito da verdade, eu vou enviar o Espírito da verdade para guiar vocês em toda a verdade. Sabe por que muitos leem a Bíblia e não entendem? Sabe por que muitos leem as Escrituras e tomam por mentira? Não acredita no que está escrito? Porque para homens carnais, para pessoas carnais, as coisas da terra e as coisas da carne, ela entende, porque são carnais. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e somente pelo Espírito Santo é que nós discernem as Escrituras, porque as Escrituras são espirituais, são celestiais. Vocês pensam que as Escrituras são simplesmente letras e palavras? Não, a Bíblia fala em Jeremias 23, 29 que a palavra do Senhor é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que 2 espadas e 2 gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. Ninguém corta mais do que essa espada. Essa é a navalha de Deus, a espada do Espírito. Por isso que os homens que não têm o Espírito Santo, as mulheres que não têm o Espírito Santo,
tem as escrituras como loucura, porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: a pregação do Evangelho, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia fala que as escrituras, para os que estão indo para o inferno, é loucura, porque não conseguem entender. Mas se você abrir o seu coração, se você abrir o corpo, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e deixar Jesus Cristo entrar na tua vida, Ele falou em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. O Espírito Santo, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de ninguém, nós só precisamos do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade das Escrituras. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 27, a unção que foi nos dada, essa nos ensina todas as coisas, e não carecemos que ninguém nos ensine. O que nós precisamos, nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de Fátima, nem de Lourdes, nem de Roque, nem de Rita, nem de Inês, nós não precisamos de ninguém. Nós só precisamos do Espírito Santo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor que a Bíblia diz que é. É o que nós precisamos. É somente de crer no Senhor Jesus Cristo. Como disse Atos capítulo 16. A Bíblia fala em Atos capítulo 16. Que Paulo e Silas expulsam um demônio de uma mulher. E a Bíblia fala que aquele demônio era um demônio de adivinhação. Ela tinha 13 senhores. E ela dava muito lucro. Ela dava muito lucro aos seus senhores. Porque as pessoas vinham e perguntavam a ela as coisas, e ela respondia, porque o demônio que estava nela é um espírito de adivinhação. Porque a Bíblia fala que nós somos cercados de uma tão grande número de testemunha. Satanás, ele vê tudo que você faz, tudo que você fala, todos os seus comportamentos, todas as suas ações, todos os seus olhares, o diabo conhece. Então o espírito maldito que estava na vida daquela mulher, que era um espírito de adivinhação, ela adivinhava tudo, porque o demônio conhece a vida de todo mundo. É o mesmo espírito que tem no candomblé, no bando, no quimbanda. Era o mesmo espírito que tem no catolicismo romano. Porque uma coisa você tem que entender. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que Paulo ia se apostatar da fé, ia passar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Para você ver, o Espírito Santo, a Bíblia diz que só existe um. Somente um Espírito que provém de Deus. Agora espíritos enganadores, de milhões, espalhados sobre a face de terra, em todas as religiões do mundo. Porque Jesus Cristo não é evangélico, Jesus Cristo não é católico, Jesus Cristo, ele não é espírita, muito menos do candomblé, da macumba, da feitiçaria. Jesus Cristo, ele é o caminho,
Ele é a verdade e Ele é a vida. Em nenhum momento você vê Jesus dizendo: eu sou a religião que salva. Não, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Você sabe qual é a religião da Bíblia? A única religião que a Bíblia fala que tem? Olha o que é a religião. A Bíblia fala que é ajudar os órfãos e as viúvas e se manter incontaminado deste mundo. Essa é a religião de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a pessoa se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Para você nesse mundo, tem alguma coisa que provém de Deus? Não tem nada que provém de Deus aqui. Porque a Bíblia fala que no mundo tem 3 demônios fortíssimos que dominam o mundo: concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. A Bíblia fala que isso provém do mundo e não provém do Pai. Nesse mundo você não vai encontrar nada. Sabe por que nesse mundo você não vai encontrar nada que preste? Tudo que está no mundo é do diabo. Porque a igreja de Jesus Cristo não é desse mundo. A igreja de Jesus Cristo não é aqui. O reino de Deus não é este reino. O reino de Deus é nos céus. E é para lá que eu estou indo. Jesus disse: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso que no mundo o que prevalece é o pecado e a morte, homicídio sobre homicídio. Por isso que os que estão no mundo, fazendo a vontade do mundo, a Bíblia fala que não é para nós se contaminar. As pessoas que provêm do mundo, que fazem a vontade do mundo e não o que Jesus ensinou. 2 Timóteo capítulo 3. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, pastor irmão, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo, do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixa, afasta-te. É o que provém do mundo. Quando você vê uma religião, uma doutrina ou um ensinamento que diz: todo mundo é filho de Deus, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não importa quem você é, o que você está fazendo, você é filho de Deus. Vai na Bíblia para saber se é isso mesmo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Em 1 João capítulo 3, versículo 10: nisto está manifesto
Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você sabia que em João 44, João 8, 44, Jesus falou: vocês têm por pai o diabo? Isso foi Jesus falando. Não é eu que digo, o Senhor próprio que falou. João 8, 44, Jesus disse: vocês têm por pai é o diabo. Todo mundo é filho de Deus? Se o próprio Senhor falou que não, quem é você para dizer que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai entrar no reino de Deus? Se você não passar pela porta estreita de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, se você não passar pela porta que é Cristo, se você não abandonar os seus pecados, as suas abominações, tudo que a Bíblia manda, você não entra no reino de Deus, mas você vai passar toda a eternidade queimando no fogo do inferno. Oi? Quer segurar? Eu tenho melhor que grava melhor. A Bíblia diz, Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar a esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem é esse pastor? É Jesus Cristo. A Bíblia fala que vai haver um rebanho e um pastor. Por que um rebanho e um pastor? Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia. Para o seu irmão. Por que um rebanho e um pastor? Você sabia que Satanás também é pastor? Jesus é o pastor das ovelhas. Satanás é o pastor dos bodes. O principal pastor dos bodes é Satanás. Porque aqueles que não ouvem a voz de Jesus Cristo e não se converte após a sã doutrina, e esse maravilhosíssimo
E extraordinário evangelho que desceu do céu. Quem não se converteu a esse evangelho é um bode. O seu pastor é Satanás, não Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer: existe luz e trevas, existe Satanás e o Senhor Jesus. Você cuida ser de Deus? Porque a maioria das pessoas, qualquer uma, a pessoa vai estar na cachaça, vai estar na macumba, vai estar em qualquer tipo de desgraça desse mundo. Mas se perguntar para ela que ela tem Deus, ela vai dizer: Deus é comigo. Será que é? Bora para a Bíblia. A verdade é a Bíblia. Vamos ver que todo mundo é filho de Deus. Vamos ver que todas as religiões são de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Você se julga de Deus. Você diz que Deus é com você. Você acredita em Deus, né? Tiago 2,19 fala: crê tu em Deus, tu faz bem. Os demônios creem que estremecem. Você e Satanás não te diferenciam em nada, só simplesmente porque crê em Deus. O crer em Deus não vai salvar ninguém, porque o próprio Satanás crê que estremece. Tiago 2,19. Você se acha justificado porque diz: eu acredito em Deus. Os demônios creem que estremece. Que diferença tem aí entre você e Satanás? Nenhuma. Porque a Bíblia me diz, a palavra do Senhor me mostra que haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que não serve. A Bíblia fala que nós temos que nos convertermos, abandonar todos os nossos pecados, ser lavado no sangue de Jesus Cristo, para que o nosso pecado seja apagado, para que o nosso pecado seja purificado. O que vai te salvar é você crer somente em Jesus Cristo. Você crê em Deus por Jesus Cristo. É o que vai salvar o homem. Agora, crer em Deus não salva ninguém. O que salva é obedecer a Jesus Cristo. Vá para a Bíblia. 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia fala que aquele que não perseverar, aquele que não obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo, não tem Deus. Quem obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, esse tem tanto pai como filho. É o que a Bíblia diz. Se você não obedece a Jesus Cristo, você não tem Deus. Você não é de Deus. Você é do diabo, que é o Deus desse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o diabo é o Deus desse século. Então quem serve o mundo serve o diabo. Você sabia que quem faz as coisas que o mundo oferece, tudo que o mundo dá, todos os pratos que você se saboreia, chega lá nos berços com pecado. Você sabia que você é inimigo de Deus? Você sabia que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz que a condenação veio. A condenação é esta: que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Existem aqueles que gritam para o mundo não acabar, mas infelizmente vai acabar. Esse mundo que você está vendo aqui, esse céu que você está vendo aqui, essa terra que você está vendo aqui, 2 Pedro capítulo 3 versículo 7, fala que o fogo vai destruir tudo, não vai ficar nada, porque tudo que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é físico será substituído pelo mundo espiritual. O reino, a nova Jerusalém celestial, que irá descer do céu para aqueles que morrerem em Cristo, mora lá. Se alguém crê nas palavras do Senhor Jesus, se alguém ouve a palavra e recebe ela, disse Jesus, que é de Deus. Jesus falou: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quer ver? João 8,44. O versículo 47. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Olha o que Jesus disse. Aqui é o Senhor Jesus que está dizendo: quem é de Deus, João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Nesse mundo, você está dizendo que os fariseus morreram? Os fariseus da época de Jesus Cristo, os hipócritas, os escribas e fariseus, doutores da lei, você está pensando que eles se morreram? Aquela praga, ali umas pragas, multiplica que nem piolho, até hoje tem espalhado em multidão sobre a face de terra. Querendo ser doutores, nem entendendo o que leem. O Senhor Jesus, ele disse que para aqueles que se acham sábios e entendidos, a porta da palavra é fechada, é ocultada. A pessoa vai ler como que lê um livro comum. Mas aqueles, os pequeninos, a Bíblia fala que a este é revelado os mistérios do reino dos céus, o mistério da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja humilde. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4 versículo 6, que Deus
Antes dá maior graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Tem pessoas que é soberbo. Cadê sua humildade de reconhecer os seus pecados e abandonar? Seja homem e se converta a Jesus Cristo. Cadê a sua humildade? Somente os soberbos resistem a Jesus Cristo. Quem é melhor do que Jesus? A Bíblia diz que nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, imaculado, irrepreensível, separado dos pecadores e mais sublime do que os anjos. Quem é mais santo do que Jesus? Ninguém é mais santo. Ninguém é mais santo e ninguém é menos santo do que Jesus. Você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o Santo de Deus. Ele é o Senhor que veio do lado de Deus, estava à direita de Deus. O Filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então os pecadores, eles podem se tornar homens santos? Pode. A Bíblia me diz que o poder e a majestade de Jesus Cristo Nazareno, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que é Senhor, o juiz que irá sentar no trono para julgar toda a terra, a Ele foi dado esta autoridade, esta unção, esse poder de pegar um pecador podre na imundícia deste mundo e pegar ele, lavar todo, de corpo, de alma, de espírito, e essa pessoa irá passar a refletir o resplendor do Rei da Glória que estará morando dentro dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Onde Jesus chega, nenhuma treva fica de pé, nenhuma treva permanece. Aonde Ele chega, o que é treva cai por terra, desaparece. Aonde Ele chega, o sangue dele lava. E a Bíblia fala que aquele que se lavar no sangue de Jesus Cristo, o seu pecado desaparecerá, e ele se tornará mais alvo do que a neve. As suas vestes imundas, o sangue de Jesus Cristo irá branquear. Para resumir, o único justificador, o único que pode me justificar, me deixar um homem justo, é somente se Jesus Cristo estiver na minha vida, somente se Ele estiver morando dentro do meu corpo. Porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ninguém mais pode justificar você. Ninguém pode te tornar justo sem ser Jesus. E para obter essas palavras, para obter essas dádivas de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, você tem que escolher a seguir somente Jesus Cristo,
não crê mais nenhum outro nome que exista por aí. Somente crê nele e você terá a vida eterna. Porque não adianta a pessoa dizer: eu creio em Jesus Cristo, e creio em mais de meia dúzia. Eu creio nas palavras de Jesus Cristo, mas creio em doutrina de demônios, em ensinamento de homens. A palavra de Jesus Cristo é somente uma. Doutrina de Deus é somente uma. Até o apóstolo Paulo falou: o homem que estava com Jesus era amigo do Senhor Jesus. Ele falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que descesse um anjo do céu e vos anunciasse um outro evangelho, além deste que vocês receberam, seja maldição. Abandone tudo e se converta conforme o caminho do Senhor, conforme a doutrina que o Senhor ensinou. Você gosta da macumba? Você que gosta de macumba, de bacar de candomblé, fazer feitiçaria para os outros. Em Apocalipse 21:8 fala que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você que frequenta essas casas de macumba aí, essas feitiçarias, se você não se arrepender e se converter, vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Lê lá, pode ler, Apocalipse 21:8. Fala que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Gosto da feitiçaria, gosto do diabo. Ah, irmão, não fala não, irmão, que eles estão fazendo macumba pra tu. Vai mandar te matar. Você quer meu nome todo? Você quer uma foto minha? Um fio de cabelo meu? Para você fazer a bruxaria que você quiser? Se quiser eu dou, com o maior prazer. E vai fazer nas historinhas lá, os macumbeiros mais fortes. Pode fazer contra mim. Em mim não pega nada. Eu sou lavado, sou remido pelo sangue de Jesus Cristo. A macumba que você fizer para mim, você perderá o seu dinheiro. Vai gastar dinheiro à toa. Porque nenhum demônio tem poder e autoridade para tocar na minha vida. Porque dentro de mim está aquele que é mais poderoso do que o inferno inteiro. Abandone a feitiçaria, povo de Sandinês. Abandone o candomblé. Abandone o bando que banda. Abandone essas feitiçarias. Senão vocês vão ser lançados no fogo do inferno. O lago de fogo e enxofre vão queimar vocês por toda a eternidade. É necessário nós abandonar tudo por causa de Jesus Cristo. Nós temos que abandonar, nós temos que sair das trevas e passar para a luz. Nós temos que sair da condenação e passar para a salvação. Sair da morte eterna e passar para a vida eterna. Quem é que faz isso? João 5:24. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Venha para Jesus. Aceite a Jesus Cristo como teu único Salvador da sua vida. Jesus disse: porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. É feitiçaria, é idolatria. Estão vivendo uma idolatria constante. Esse mundo é idólatra. Você sabe o que é idolatria? A palavra idolatria vem de ídolos. Que a Bíblia fala em Salmo 115 que os ídolos são imagens de esculturas. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. A Bíblia fala: não farás para ti imagem de esculturas, de semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem nas águas, e não te curvarás a ela. A Bíblia fala que não fazer imagem de nada. Não é para crer nenhuma imagem, porque quem crê em imagem é maldito. Deuteronômio 27, 15. Maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura. A Bíblia fala que não fazer imagem de nada, nem imagem de anjo, nem imagem de Jesus, nem imagem do Espírito Santo, nem imagem de nada, nem de ninguém. É o que a Bíblia diz que não é para fazer. Você quer na Bíblia? Você pode ler Êxodo capítulo 20, versículo 4, está falando lá. E a Bíblia fala: não te curvarás a ela, nem a servirás. Isso é idolatria. Você sabe aonde os idólatras vão parar? Pode ler também Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Está tudo falando. Os idólatras junto com o feiticeiro. Se você não abandonar a sua reverência, a sua adoração a qualquer imagem que seja, que exista aqui por aí, ou de qualquer nome que exista por aí, vocês irão queimar no lago de fogo e enxofre, porque os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então eu te digo: abandone as suas imagens de esculturas, quebre elas, queime essas pragas, essas maldições, e se converta a Jesus Cristo. Aleluia, Deus. A Bíblia fala em Mateus 4, 24 que Deus é Espírito. Para que você quer uma imagem? Se a Bíblia diz que a Bíblia condena, se a Bíblia diz que quem adora imagem será lançado no lago de fogo e enxofre, você quer ir para o inferno? Mateus 4, 24, Jesus disse: Deus é Espírito, e procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e verdade. Não é somente aqueles que são idólatras de imagem de escultura, mas aqueles que são idólatras do futebol, que adoram o seu símbolo do futebol. Até crente torcendo para futebol tem. Idólatra, você também será lançado no lago de fogo e enxofre. Os idólatras do futebol, o seu ídolo Neymar, o seu ídolo fulano, o seu ídolo Bertano, isso é idolatria. E você será lançado no lago de fogo e enxofre se você não abandonar. Os seus ídolos da música, os seus ídolos da música, é artista gospel, é tudo. Ídolo, tudo isso é idolatria. A minha pátria não é Brasil. Eu não torço para Brasil. Eu não sou do Brasil. A minha pátria é a Nova Jerusalém Celestial. Eu estou esperando a minha cidade descer. Esse Brasil é do diabo. Todo esse mundo é de Satanás, a Bíblia fala.
2 Coríntios 4:4 fala que o diabo é o Deus desse mundo. Leia a Bíblia. Então que Cristo Jesus do Senhor vocês deixem Ele entrar no seu coração, na sua alma. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deixe Ele ser a cabeça da igreja, porque a igreja somos nós. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Deixa com que o Mestre e Senhor Ele reine e domine somente Ele sobre a tua vida. E você vai entrar no reino dos céus e vai morar por lá por toda a eternidade. Você não irá para o inferno se você obedecer a Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver. De qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas Ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus.
sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João. Jesus de praga nem do Confim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, me salva pra ser feliz. Tomar tua mão e te pôr de paz. Cego guiando cego, quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. O exército de salvo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de praga nem do Confim, Jesus da